Aleluia, Deus seja louvado. A palavra de Deus diz no Salmo 46, versos 1 e 2: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. O salmista nos chama a olhar para Deus. Deus como nosso refúgio e fortaleza. Deus como socorro bem presente nas tribulações. O que, obviamente, me faz entender e acreditar que o nosso relacionamento com Deus não exclui o enfrentarmos tribulações. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito coletivo, como nossa nação e o mundo está vivendo nessa hora. No entanto, a conclusão dele, embora admita que há tribulações, é que nós podemos viver o socorro e a intervenção de Deus. Então, ele diz a conclusão: portanto, não temeremos. Acredito que esse deve ser o posicionamento de fé e confiança de todo e qualquer cristão que de fato entende a natureza do seu relacionamento com Deus, que sabe o que é poder confiar, descansar em fé no seu Senhor. Então eu quero, nessa manhã, trazer uma palavra pastoral. Não será uma pregação, um momento de ensino costumeiro, mas uma palavra pastoral muito específica sobre essa crise atual. O momento que estamos vivendo como nação e como globo em relação a essa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Eu quero poder dividir a nossa conversa aqui em 3 partes distintas. Em primeiro, eu queria trazer um panorama geral da crise. Por mais que alguns já estejam cansados de ouvir falar sobre alguns desses detalhes, eu acho que é importante a gente enxergar o quadro todo e de forma completa. Em segundo lugar, eu gostaria de trabalhar a ideia de como nós devemos agir agora, nesse momento. Em terceiro, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do que o futuro nos reserva. Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre o coronavírus? Eu li nessa semana o artigo do pastor Elias Dantas, fundador e responsável pelo Global Kingdom, uma rede mundial de pastores. Ele diz que nós estamos lidando com 2 vírus. Um é o próprio coronavírus, o outro é o vírus do medo dessa situação toda. O coronavírus já infectou e infelizmente matou muita gente, milhares de pessoas, mas o medo, ele tem tido um alcance muito maior. Então nós precisamos de fato começar a eliminar algumas preocupações desnecessárias. Vi gente postando na internet vacina dada em animais, bactericidas, dizendo: olha aqui, isso aqui é 2018, já tinha coronavírus. Claro que já. Eu quero trazer então só um panorama rápido a respeito do coronavírus, porque alguns começam a desconfiar de conspiração em tudo. Não, criaram a vacina e proteção antes do vírus aparecer, porque já sabia. Gente, nós estamos lidando com um novo coronavírus. Eu quero citar alguns dados aqui que eu extraí de alguns lugares na internet, tanto do site da Secretaria da Saúde de São Paulo, como algumas menções recentes publicadas na Gazeta do Povo, jornal nosso aqui do Paraná. Então vamos começar. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecida desde meados dos anos 1960. Causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas as mais propensas a se infectarem. Alguns coronavírus podem causar síndromes respiratórias graves, como a síndrome respiratória aguda grave, que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês, Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS é causada pelo coronavírus associado a SARS, sendo os primeiros relatos na China em 2002. O SARS-CoV se disseminou rapidamente para mais de 12 países na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Ainda estamos falando de 2002, infectando mais de 8.000 pessoas e causando em torno de 800 mortes, antes da epidemia global de SARS ser controlada em 2003. Desde 2004, nenhum caso
de SARS tem sido relatado mundialmente. A matéria é anterior à nossa pandemia. Em 2012, foi isolado outro novo coronavírus, distinto daquele que causou a SARS no começo da década passada. Esse novo coronavírus era desconhecido como agente de doença humana até a sua identificação, inicialmente na Arábia Saudita, posteriormente em outros países do Oriente Médio, na Europa e na África. Todos os casos identificados fora da Península Arábica tinham histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes de países do Oriente Médio. Então, esses são dados aí do site da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Agora, deixe-me citar uma matéria dessa semana da Gazeta do Povo, que diz o seguinte: há mais de 5.000 variações de coronavírus já identificadas pelos cientistas. Há 30 anos há trabalhos científicos apontando a possibilidade de que vírus transitassem entre receptores sem necessidade de grandes mutações. Isso efetivamente aconteceu com a epidemia de SARS em 2002 e 2003. Desde então, os cientistas têm tentado buscar vacinas e remédios para essas famílias de vírus, e uma das formas é fazer modificações artificiais. Exatamente por isso, eles sabem identificar a diferença entre mutações naturais e artificiais. O estudo publicado na revista científica Nature mostra os pontos específicos de diferença entre dois tipos de coronavírus, sendo um deles o da pandemia atual e aqueles muito semelhantes a eles encontrados no pangolim e no morcego. Uma pausa, essa matéria trata especificamente a respeito da descoberta científica de que esse novo coronavírus não foi, como a teoria toda da conspiração sugere, criado em laboratório. São cientistas, na sua maioria norte-americanos, defendendo que é uma mutação natural. Então, ele diz, a intenção é descobrir se as mutações de um para outro coincidem com as já feitas anteriormente ou com protótipos para mutações laboratoriais que existem. Em outras palavras, nesse momento, a gente pode ter surpresas, descartou-se a ideia de um projeto necessariamente humano. Por que eu quero tocar nesse assunto? A gente começa a replicar informação demais, além daquilo que já se tem e que já seria assustador o suficiente, e isso vai criando uma neurose, uma histeria coletiva. A verdade é que a situação é séria. Tem gente me perguntando, pastor, é sério? Eu digo, é. Alguém esses dias comentou, mas a taxa de mortalidade está variando apenas de 3,5% a 3,7%. Eu falei, gente, vamos fazer as contas. O Brasil tem pelo menos 210 milhões de habitantes, de acordo com dados do IBGE de 2019. Se você imaginar apenas 1% da população brasileira tendo contato com o vírus, então nós estamos falando de 2 milhões e 100 mil pessoas. Se você der a esse número apenas de 1% dos contagiados, os 3,5% de mortes, nós estamos falando de pelo menos 70 mil mortes. Qual é o quadro no globo? Na manhã de hoje, do dia 22 de março, nós já tínhamos 303.636 casos confirmados e 13.424 mortes. O grande problema dessa situação, que a maioria das pessoas com quem tenho conversado, gente já com mais de 70 anos, diz, nunca vi nada semelhante. Eu tenho visto gente falar, não, tem outras causas de morte que levam mais as pessoas, é verdade, mas não com a ameaça que esse problema representa nessa hora, no sentido de trazer o colapso ao sistema de saúde. Então, os experts estão defendendo a ideia, nós vamos ter que lidar com o problema e ele não será resolvido de forma imediata, mas essa medida drástica na qual está se batendo, da necessidade de isolamento social, é porque a melhor medida é a prevenção. Não apenas no sentido de acreditarmos que isso não vai contagiar todo mundo, mas que, no mínimo, se espace o tempo onde isso aconteça, para que o sistema de saúde não entre em colapso. O problema de um colapso do sistema de saúde não é apenas atender quem estará com os problemas do coronavírus, é que nenhum tipo de outra emergência ou situação de necessidade poderá ser resolvido. Então, nesse momento, a melhor medida é a prevenção.
Países como a Itália estão gritando para o mundo, nós não levamos a sério, não acreditamos que a coisa era assim tão séria, que a prevenção, né, principalmente do isolamento, era tão necessária e nesse momento uma conta alta está sendo paga. Né? Então, o meu apelo a você que nos assiste, a todos os brasileiros é, não vamos pagar para ver. A melhor medida é a prevenção. Alguém disse, os prejuízos financeiros e na economia serão sem precedentes. É verdade, mas é melhor a gente encarar esse tipo de prejuízo e lidar com ele do que simplesmente lidarmos com perdas, né, das vidas das pessoas, um colapso do sistema de saúde, porque acreditamos que o aspecto financeiro seria mais importante quando não é. Então, a pergunta que alguns têm feito, o coronavírus irá embora depressa? Provavelmente não, mas é necessário tempo para lidar com isso, né? Não colapsando o sistema de saúde e até para entender como lidar, saber quais são os melhores tratamentos, vacina e etc. Então, nesse momento, precisamos da paciência de praticar a prevenção. Esse é o quadro, né, da crise mundial com a qual nós estamos lidando. Então, a pergunta agora, tentando ser mais prático, é como nós devemos agir. Além da prevenção, tecla na qual já estamos batendo. Como fica a parte espiritual? Alguns têm me perguntado, pastor, e a fé? Né? Quase como se tudo o que eu e você precisássemos nesse momento é só acreditar e não ter nenhum tipo de prevenção. Então, nós precisamos entender agora, como cristãos, né, a perspectiva bíblica, a visão que nós devemos ter a respeito do assunto. Então, se me perguntam a respeito da fé, eu digo, estou crendo para a proteção de Deus. Né? Estou crendo por mim, estou crendo em favor de outros, porém isso não significa não ser previdente. Provérbios 27, 12 diz assim, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Tem muita gente que não consegue enxergar um ensino bíblico a respeito de cautela, a respeito de prudência. Né? Deus prometeu nos proteger, isso é um fato. Você vai encontrar repetidas afirmações na Bíblia, na palavra de Deus, a respeito dessa declaração. No entanto, quando você lê, por exemplo, o Salmo 127, 1, a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que porque Deus guarda a cidade, não há necessidade de sentinela. Né? Em outras palavras, previdência, prudência em relação à nossa segurança é algo bíblico. No entanto, se acreditarmos só nas medidas naturais e excluirmos Deus, aí nós estamos incorrendo num sério perigo. Por outro lado, não podemos ir para o outro extremo, porque simplesmente acreditamos em Deus e excluímos as medidas naturais. Então, há uma combinação e nós precisamos entender esse equilíbrio. Por exemplo, no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 22, verso 8, Deus diz o seguinte, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém, de algum modo, cair do terraço. Deus está dizendo, fez um terraço. Em vez de espiritualizar e só acreditar que ninguém vai cair, ou que Deus vai guardar, levante um parapeito. Porque aquilo que naturalmente nós devemos fazer, isso não pode ser transferido ou terceirizado para Deus. Né? Isso deixa de ser fé e começa a entrar num terreno não apenas de presunção, mas de leviandade e de contrariar deliberadamente a palavra de Deus. Essa semana eu vi alguém brincar com o Salmo 91, 10, né, que diz, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. E diz, irmão, fica na sua tenda, né? Não saia da sua tenda, porque a promessa é para você lá. Eu acredito que nesse momento nós precisamos entender que prevenção, né, é importante. A fé não exclui a prevenção e precisamos entender que a prevenção também não pode excluir a fé. Porque alguns vão completamente para outro extremo e vivem quase que meramente na perspectiva natural. É justamente a fé que deve ser usada em oração contra essa pandemia, contra essa praga, essa peste, no clamor não só para que sejamos guardados, né, para que a gente não dê lugar ao pânico, ao medo, à histeria, ao desespero, mas também para que isso possa ser revertido, não apenas na nossa nação, mas no globo. Agora, eu olho para aqueles que não estão preocupados com a prevenção e não consigo ver, muitas vezes, o reflexo do espírito cristão que nós deveríamos manifestar. Vi uma pessoa dizer, eu não estou no grupo de risco, não estou nem um pouco preocupado com isso. Né? Eu classifico isso uma atitude de irresponsabilidade. Por quê? Essa pessoa que não está no grupo de risco, aliás, há muita gente
que já teve o contágio está assintomático, né? A menos que faça um teste, nem vai descobrir que está. E essas pessoas, ainda que não tenham nenhum problema, elas podem transmitir o vírus para aqueles que estão no grupo de risco. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Filipenses 2,4 diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Prevenção nessa hora não é apenas medo de que o vírus produza algum dano em mim. Prevenção é algo maior do que olhar apenas para mim e se preocupar apenas comigo. É nos preocupar também com os outros. Mas há uma natureza de fé que precisa ser aplicada, né? Nós vamos ter que confiar em Deus, né? Principalmente não apenas nesse momento de isolamento, mas com os desdobramentos de toda essa crise. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu acredito que esse é um cenário onde nós devemos prestar amor e cuidado, ainda que de forma virtual, né? Toda crise, por pior que seja, traz sempre oportunidades para que as pessoas se voltem para Deus, para que elas despertem de uma situação de distração onde estavam e possam perceber Deus. E nessa hora, nós precisamos entender que a melhor ajuda a ser dada a essas pessoas não é apenas algum tipo de serviço que nós podemos prestar, mas muito além disso. É nesse momento chamar a atenção das pessoas para que olhem para Deus, para que se voltem para Deus, né? Para que o busquem de todo o coração. Em relação a questões do isolamento social, eu li essa semana um artigo do Davi Lago, que foi publicado no G1, e ele fala sobre como isso vai trazer um estresse emocional e psicológico. E nós precisamos aprender como lidar com isso. Nem todo mundo parou, né? Alguns estão na linha de frente do combate, na área da saúde, né? E mantendo a ordem. Há vários tipos de trabalhos essenciais que não pararam. Mas a grande maioria está sendo redirecionada ao isolamento social. Então, o que nós precisamos entender, antes de mais nada, né? Isso é um tempo que você deveria aproveitar. Esse é um tempo que você deveria usar com sabedoria. Em primeiro lugar, quero destacar o que é o mais importante. Use seu tempo para buscar Deus, né? Eu vejo gente que o tempo todo diz, não, eu não consigo ter uma vida de oração, de leitura na palavra, porque eu não tenho tempo. Mas quando tem tempo, né, não prioriza esse tipo de atitude. Nós estamos ainda dentro de um programa da leitura da Bíblia, né, em 100 dias. Eu tenho ouvido muita gente dizer, pastor, não estou conseguindo manter os 12 capítulos por dia, eu estou atrasado, eu não sei se eu vou conseguir terminar. Eu quero te encorajar, né? Comece o seu dia colocando aquilo que é mais importante em primeiro lugar. Comece seu dia gastando tempo na palavra. Use esse seu tempo, esses dias, para realmente encharcar sua mente e o seu coração com a palavra de Deus e se voltar a esse tempo de oração, né? Boas leituras, meditação, porque alguns estão simplesmente só tomando um porre de entretenimento pelo tédio de não ter o que fazer. E num momento como esse, você deixa de crescer. Você tem direito a se entreter, aproveitar talvez um pouco mais esse tempo em família, que muitas vezes na correria do dia a dia não acontece, mas não deixe que isso determine como será esse período, porque ele pode demorar. Em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus falou claramente a respeito do assunto, não apenas aqui. O Senhor Jesus, no seu ensino, diz, não fiquem ansiosos a respeito do amanhã, basta a cada dia o seu mal. É lógico que a Bíblia não está falando contra previdência ou planejamento. Quando nós vemos o conselho que Deus leva José a dar ao faraó, já que haverá uma crise no futuro, não consuma todo o resultado dos seus gastos agora. Aliás, esse é um momento onde muita gente vai ter que repensar a maneira como lida com as finanças. Nós não podemos consumir sempre todo o orçamento. Não importa o quão justo ele seja. Precisamos sempre ter margem, gordura, previdência. Deus não está falando contra a previdência, mas está falando contra a ansiedade a respeito do futuro. Em 1 de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, a Bíblia diz, lancem sobre ele, falando sobre Deus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês.
Então, olhar para o futuro, eu não quero apenas me preocupar com a recessão econômica, com os desdobramentos que esse assunto, ou essa crise, essa pandemia vai trazer. Eu não quero apenas ficar ansioso a respeito do meu estado de saúde ou dos meus familiares. Eu preciso aprender a natureza da fé e transferir, né, essa dependência de Deus, dizendo: Senhor, a despeito do que aconteça à minha volta, eu posso confiar no seu cuidado. Agora, é não apenas não ficar ansioso, mas a Bíblia diz: em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Então, obviamente, esse é um momento de parar o medo, né, parar a ansiedade e começarmos a clamar a Deus. Clamar a Deus não apenas para que a pandemia cesse, clamar a Deus por intervenção em todas as áreas da nossa vida e também pelos efeitos e os desdobramentos que isso terá. Não há nenhuma promessa bíblica sobre ausência de problema ou crise. Jesus claramente diz: no mundo tereis aflições. E diz: mas tende bom ânimo. Então o Evangelho não garante que a gente não teria problemas ou aflições, mas diz que independente daquilo que a gente passa, a gente poderia ter ânimo. Quando o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, há um contexto específico. Ele está dizendo: eu já aprendi a viver toda e qualquer situação. Ele diz: eu sei lidar com a escassez, eu sei lidar com a fartura. E ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Significa que as circunstâncias não vão determinar, ou não deveriam determinar o nosso ânimo, mas a nossa confiança no Deus que nos fortalece e que intervém nas nossas vidas. Essa é a hora de lembrar de Deus sustentando Elias, né, com pão e carne trazido pelos corvos. Essa é a hora de lembrar de milagres que Deus fez, como na vida daquela viúva. Essa é a hora de lembrar declarações da palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A verdade é que nós temos criado uma mentalidade, um evangelho, né, que é apenas para vivermos a prosperidade. Nós acreditamos não só que não vamos ter problema, mas que todo e qualquer problema que tivermos, ele será solucionado instantaneamente, e isso não bate com aquilo que a palavra de Deus diz. Quando o salmista declara, como afirmamos no início, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele é o socorro bem presente nas tribulações, significa que vai ter tribulações. No entanto, as tribulações não necessariamente vão nos destruir e nem para prevalecer. O quadro pode ser mudado e revertido. Mas nós precisamos jogar fora essa mentalidade, né, de que não enfrentaremos problemas. A igreja do Ocidente, principalmente, por não viver a natureza de perseguição que muitos no Oriente têm vivido, nós estamos despreparados para lidar com problemas e muitos deles já foram advertidos na Bíblia. Então, quando falamos do futuro, né, o que nos reserva? Eu acredito que nós vamos ter, volta e meia, mais problemas surgindo. Olha o que Jesus diz em Lucas 21, versículos 9 e 10. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ele diz: então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos dos céus. Isso é mencionado apenas como o princípio das dores que antecede a vinda de Nosso Senhor. Mas de alguma forma, apesar da gente ter sido advertido de um futuro, né, onde problemas aconteceriam, e o tempo todo é como se Deus estivesse dizendo: não se apeguem demais só aquilo que é natural e terreno. Nós resolvemos criar uma fé materialista, terrena, né, que muitas vezes ignora a importância do que é celestial e valoriza demais só aquilo que é natural. Ignoramos advertências claras. Então, essa é a última coisa no tempo do fim que está acontecendo para nos assustar? Não. Podemos esperar novas crises em áreas distintas se desdobrando. Qual é a natureza da fé nesse momento? É dizer que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações e dizer: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, nós não vamos deixar que as circunstâncias determinem os nossos sentimentos. Nós vamos decidir acreditar e confiar no Senhor. Nesse momento, é impossível prever. Alguns estão dizendo: olha, o pico do nosso problema será de 6 a 20 de abril. Podemos estar falando do contágio, mas não sabemos os desdobramentos. Então essa é uma hora de começarmos a crer em Deus a respeito de um futuro, que independente de como seja, em linhas gerais, falando do globo, eu e você podemos esperar um cuidado, uma ação e uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Então, para concluir,
né? Esses dias alguém me perguntou, pastor, o senhor está com medo de contrair o vírus? Falei, estou sem medo nenhum, tanto a respeito do vírus como do futuro. No entanto, decidi me prevenir não apenas por mim mesmo, mas pelos que não têm a mesma imunidade e pelos que não têm a mesma fé. No entanto, decidi, não vou me preocupar com os desdobramentos dessa crise, embora é hora de pensar e analisar tudo, até como igreja. Isso é algo histórico para nós, estar realizando um culto totalmente online. Então nós vamos ter que repensar vida pessoal, vida social e até mesmo da igreja. Mas, ainda que a gente tenha que se reinventar, não podemos deixar de confiar em Deus. E, nesse nosso posicionamento de quem confia em Deus, não podemos ignorar a necessidade dos outros à nossa volta. Acredite, as necessidades, principalmente materiais e financeiras, vão crescer, vão aumentar. E nós vamos ter que aprender a expressar ao mundo o nosso cristianismo. Então, meu apelo ao seu coração, não se desespere, não se encha de medo, confie em Deus, mas seja sábio e seja previdente. E que o Senhor nos ajude.